Há uma semana do julgamento pela morte de Elisa Samúdio, o caso volta à tona. Advogado de Jorge Luiz, o primo de Bruno Fernandes, abandona cliente. Boa Esporte anuncia proposta de contrato para goleiro, antes mesmo do júri popular. Policiais denunciam. Falta estrutura para trabalhar. Essas viaturas não aguentam mais manutenção, estão caindo aos pedaços. Além de não ter as viaturas de trabalhar a pé, nós somos poucos militares. Violência familiar. Ex-marido tenta matar mulher com faca no olho. As informações dos times mineiros, o Atlético já está na Argentina, onde joga pela Libertadores da América. É agora no Jornal Band Minas. Boa noite. Boa noite. Há uma semana do julgamento do goleiro Bruno pelo desaparecimento e pela morte de Elisa Samúdio, uma nova polêmica. Desta vez, o primo do goleiro faz novas revelações sobre a morte da modelo. E, irritado, o advogado de Jorge Luiz abandona o cliente. Para o advogado do primo do ex-goleiro, as declarações feitas à imprensa por Jorge Luiz Rosa foram recebidas com surpresa. Segundo Eliezer Almeida, a entrevista dada por Jorge foi feita sem o conhecimento do advogado. Jorge, que na época do crime era menor de idade e por isso não podia aparecer, declarou ter recebido uma proposta de macarrão no valor de R$15 mil para matar Ingrid Calheiros, atual mulher de Bruno. A afirmação causou estranheza ao advogado. Ele nunca me disse isso. Em mais de 2 anos e meio que eu fui o advogado dele, estive com ele inúmeras vezes conversando em recintos onde ele estava cumprindo a medida socioeducativa com outros advogados junto à minha pessoa, outras vezes eu sozinho. E ele nunca ventilou o nome de Ingrid, nós nunca conversamos em nome de Ingrid. Jorge Luiz Rosa deu 4 versões para o crime. Na entrevista do final de semana, ele caiu em contradição várias vezes. Em uma delas, primeiro ele afirmou que Bruno não tinha conhecimento de um plano para matar Elisa Samúdio. Mas, em outro ponto da mesma entrevista, ele disse que Bruno sabia do assassinato. Depois da entrevista polêmica, o advogado declarou que não defende mais o primo de Bruno. Jorge Luiz Rosa é considerado a principal testemunha do caso Elisa Samúdio. Ele estava no programa de proteção a testemunhas, mas depois de se tornar maior de idade, pediu para sair do programa. Foi ele quem revelou à polícia os primeiros detalhes sobre o sequestro e morte da ex-amante de Bruno. Jorge também indicou aos policiais o local onde Elisa teria sido assassinada. Mas, na entrevista, ele disse não saber quem era Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, apontado como o executor da jovem. E Jorge Luiz, uma das principais testemunhas do caso, pode participar do julgamento. O repórter Eloy Oliveira, ao vivo, tem mais informações. Boa noite, Eloy. Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Olha, a Justiça aqui de Minas Gerais acabou de confirmar que já mandou uma carta precatória para a comarca de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde mora atualmente Jorge Luiz Rosa, para intimá-lo para servir como testemunha, tanto de defesa quanto de acusação, no julgamento que começa na próxima segunda-feira. Jorge Luiz Rosa pode ainda optar por responder as perguntas da juíza através de carta precatória. Por isso, ele não teria razões, ele poderia não vir aqui para Belo Horizonte, para o Fórum de Contagem, onde acontece o julgamento. Eu volto com você, Paulo. Obrigado, Eloy. Essa história do caso Bruno parece uma novela, em cada dia um novo capítulo. E ainda hoje, aqui no Jornal Band Minas, a reportagem completa sobre o contrato que foi proposto pela diretoria do Boa Esporte ao goleiro Bruno. O documento, inclusive, já está pronto. E o Bruno ficou satisfeito com essa proposta, mas esperançoso em poder ganhar a liberdade dele, que é um direito constitucional dele, um direito legal, e poder se apresentar e poder dar continuidade à sua vida no futebol. Está internada a mulher esfaqueada pelo ex-marido durante uma discussão no bairro Santa Cruz, na região nordeste de Belo Horizonte. O golpe atingiu o olho direito da vítima. A vítima levou uma facada no rosto, passou por uma cirurgia e permanece internada no pronto-socorro João 23. O agressor é o ex-companheiro dela, que foi preso ainda no local do crime. Teria sido uma agressão por motivos passionais, por já haverem brigas anteriores do casal. E essa última briga redundou nessa agressão mais violenta, né? Já num fato mais ascendente nesse sentido.
Rafaela Cristina Miranda de Moura, de 26 anos, estava separada do ex-companheiro há pouco tempo. Por isso, ela morava nesta casa que pertence a um dos irmãos. Na noite de ontem, Hugo Gabriel Lourenço de Oliveira, também de 26 anos, veio até aqui e esfaqueou a jovem. Esta não foi a primeira ocorrência envolvendo o casal. Na delegacia, o suspeito não demonstrou arrependimento. Não demonstrou arrependimento nesse sentido. Então é por isso mesmo que a gente aconselha, em uma primeira agressão, em primeiro frato, a mulher deve procurar seus direitos para evitar que ocorra novamente. Porque, via de regra, quando ocorre novamente, ela ocorre com mais violência. 2 policiais militares são presos suspeitos de atirarem em uma mulher em Betim. Os 2 policiais, um soldado e um sargento, estão detidos no batalhão da Polícia Militar de Betim. Eles respondem a um auto de prisão em flagrante por terem disparado cerca de 8 vezes contra este veículo. Nele estavam 4 pessoas. 3 delas socorriam Alex Cândido de Carvalho, baleado durante uma festa neste domingo no bairro Citrolândia. Segundo a polícia, Jaqueline Roberta Lopes, de 21 anos, ligou para o 190 e avisou que estava levando o namorado para o hospital. No trajeto, aqui na BR-381, o carro em que eles estavam foi interceptado pela Polícia Militar, que deu cobertura ao socorro. Só que os policiais perceberam que o veículo seguia na direção contrária ao hospital. Eles deram várias ordens de parada, mas o motorista continuou em alta velocidade. O motorista, ele não lembrava diretamente como seria o caminho. E tudo indica que ele errou esse caminho. Durante o seu depoimento aqui na delegacia, ele confirmou que errou o caminho, pegou uma rua errada. Na verdade, a gente está apurando um fato, né? A gente visualiza a possibilidade de ser uma tentativa de homicídio por dolo eventual, porque a gente entende que os policiais militares, a princípio, não tinham intenção de matar. Por enquanto, o soldado e o sargento continuam detidos. Depois de todas as declarações feitas, depois dos exames periciais realizados, a gente vai encaminhar isso daí para a justiça e eles devem responder, possivelmente, por uma lesão corporal. Está foragido o suspeito de ter matado um policial civil em um sítio da Grande BH. José Geraldo da Silva, de 59 anos, foi morto a tiros. A mulher que estava com ele foi estuprada. O crime aconteceu em um sítio na zona rural de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi o proprietário do local que encontrou o corpo. Foi aqui no chão da cozinha que José Geraldo da Silva, de 59 anos, foi encontrado. Ele levou pelo menos 2 tiros. A companheira dele, conhecida como Edna, estava aqui, em um dos quartos. Quando a polícia militar chegou, ela estava sobre a cama, nua, e disse que foi violentada. Segundo este amigo do policial civil, o casal teria passado o dia em um bar e depois seguido para uma festa na cidade de São Joaquim de Bicas, em companhia de um homem desconhecido. José Geraldo era conhecido na região e costumava passar os finais de semana no sítio emprestado pelo amigo. Todo final de semana eu dormi aqui. Eu dormi nem quilômetro militar, uma pessoa gente boa, uma pessoa 10, né, cara? A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso. O delegado Álvaro Romero falou sobre o assassinato do policial. As possibilidades de trabalho são o seguinte: o policial era uma pessoa mais velha, a esposa dele era uma pessoa mais nova, ou quando eles estavam no sítio, ambos descobriram que um seria policial e o outro estava envolvido no tráfico de drogas. Inclusive ele era foragido da justiça, inclusive está com mandado de prisão em aberto de recaptura. O policial tentou tomar uma atitude, ele pegou a arma e matou o policial, ou o autor ele tinha interesse na esposa do policial. Durante o depoimento da vítima, foi colocado várias fotos com características parecidas e ela reconheceu sem sombra de dúvida que ele seria o autor e foi qualificado posteriormente. Na sua ficha criminal, ele tem várias passagens por roubo, por tráfico de droga e por uso de droga. Ele foi condenado por tráfico e por roubo na cidade de Governador Valadares.